Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é a nossa palestra e meditação número 151, dia 4 de setembro de 2024. O tema de hoje é uma reflexão sobre o propósito da experiência humana na Terra. Tudo que nós fazemos na nossa vida está baseado numa experiência, né? Tem a experiência da alma encarnada no corpo físico, temporário, mas o propósito da experiência é através da alma. Nós temos vários aspectos que precisam ser compreendidos para que a gente consiga compreender o nosso propósito, né? Quando a gente analisa da perspectiva material, física, de um corpo físico temporário, ele limita muito a nossa compreensão e fica restrito ao aspecto intelectual, mental, cognitivo, que é um aspecto vazio, porque a gente se depara sempre com a finitude da vida física e aí vem o questionamento, qual o propósito da vida, né? No mundo ocidental, principalmente, que nós vivemos, as pessoas acabam sendo capturadas pelo aspecto material, né, do sucesso material, como uma aquisição de bens, de coisas, né, ter coisas. Mas, na realidade, se você refletir com profundidade, a questão do sucesso é uma questão de consciência. Porque se você está aqui de uma fase, num processo de aprendizado, de vivenciar uma experiência, é preciso que você dedique uma parte significativa da sua vida para uma reflexão, para uma meditação, para tentar descobrir o seu propósito, né, dessa experiência na vida. Infelizmente, no mundo atual, a gente foi capturado, né, pelo materialismo, pelo consumismo, a busca do prazer hedonista, do prazer físico, né? Seja lá o que ele representa para você. Mas, na realidade, nós somos seres espirituais, né? Nós temos uma essência espiritual divina. A consciência humana, ela é um microcosmos, como se fosse uma partícula, um átomo de luz do cósmico, do que se chama popularmente de Deus, né? Então nós ficamos revestidos em duas forças conflitantes, uma força, vamos chamar gravitacional, materialista, que nos puxa para baixo, e, ao mesmo tempo, existe um impulso espiritual para cima, a vertical. E a ciência neurológica, os cientistas têm procurado compreender a nível cerebral quais são as forças que estão nesse jogo, neste conflito entre matéria e espírito. A comunidade científica chegou
cada vez mais a uma concordância entre os hemisférios. A gente vive no mundo da matéria com o hemisfério esquerdo racional, né? Ele é chamado de hemisfério dos 4 R's, porque aqui tem a linguística, né? A linguagem, a lógica, os processos lineares e o significado literal das coisas, que controla o lado direito do corpo. Então esse lado ele é bastante resiliente, porque a gente vive praticamente com o hemisfério esquerdo. Mas se descobriu que existe um lado conectivo ascendente para o lado do espírito, do eu superior, como se chama na psicologia transcendental, que é com a ligação do hemisfério direito, que tem a ver com as emoções. E a emoção, ela, de certa forma, ela bloqueia o cognitivo do hemisfério esquerdo. É como se fosse uma gangorra, né? Quanto mais você desenvolve o seu intelecto do lado esquerdo, mais você diminui a sua conexão espiritual. E isso fica muito evidente na humanidade destra, né? Majoritariamente destra. Então, por isso, é muito importante que a gente adquira o hábito da meditação, da terapia, para que haja um equilíbrio nos hemisférios que desenvolvem uma conexão no chamado córtex pré-frontal. Então, à medida que você vai se espiritualizando, você vai vai promovendo uma integração entre o lado esquerdo e o lado direito. E isso leva você a uma dimensão, a um nível de consciência mais elevado, onde você vive no mundo da matéria, neste mundo, mas não pertence a ele, né? Essa é uma expressão que Jesus usou, né? Estou neste mundo, não sou deste mundo. Então, à medida que você expande a sua consciência, e o primeiro passo dessa expansão é pelo cognitivo, pelo lado intelectual, racional, então você começa a perceber uma outra dimensão transcendente sua, que é o seu lado mais verdadeiro, o seu lado eterno, que é o seu lado espiritual. E retomando o propósito desta palestra de hoje, a gente vê que intuitivamente a gente vai buscando ouvir o sussurrar do eu superior, né, do nosso lado espiritual. O lado espiritual tem a ver com frequências. Na realidade, tudo tem a ver com vibração. Então, quanto mais você se sutiliza os seus campos sutis, o corpo sutis, como se chama normalmente, o físico, o seu corpo fisiológico, com uma alimentação mais sutil, sem carnes vermelhas, com coisas mais saudáveis, você eleva a sua vibração e, consequentemente, você atrai uma vida mais saudável, né? Se você pratica exercícios, você ativa, além do seu aspecto físico, o seu aspecto energético do seu corpo vital, do seu duplo etérico, como é chamado também. À medida que você equilibra essa parte vibracional inferior do físico e do etérico, a sua tendência é ter um maior equilíbrio emocional. Porque o grande desafio
que a humanidade vive hoje é administrar a parte emocional. E quando você desequilibra o emocional, você afeta negativamente o seu hemisfério direito. Porque é interessante, existe a conexão biológica entre o hemisfério direito e o cardíaco do seu coração, que fica para o lado esquerdo. Então, a emoção afeta diretamente o seu coração. Então, as pessoas que são muito nervosas, vamos chamar assim, muito emotivas, muito emocionais, ela acaba desenvolvendo problemas cardíacos, AVCs, etc. Hipertensão. Então, à medida que você equilibra o seu lado emocional, você pode entrar numa harmonia cerebral dos hemisférios, ativando o seu córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, que está muito ligado à sua vontade, ao seu querer, à sua intenção, você ativa, principalmente através da meditação e outros instrumentos, você ativa a sua antena cósmica, que é a sua glândula pineal, que ancora o chakra coronário. Então, quando você entra nesse processo ascendente, você começa a receber as intuições de uma outra dimensão, que é a dimensão do corpo causal, do eu superior, e você entra num círculo virtuoso, né? Só que para isso você precisa acalmar sua mente, entrar numa frequência cerebral mais tranquila, né? Como uma frequência teta, uma frequência delta e até uma frequência gama cerebral, que é uma frequência já mais elevada. Então, quando você procura tirar um tempo para a sua meditação, para uma vida saudável, começam a fluir naturalmente os insights sobre o propósito da sua vida nesta encarnação. A analogia feita pela doutrina espírita, ela é muito verdadeira, né? Que considera o planeta Terra como se fosse uma escola. Uma escola de nível médio, né? Ou de nível primário, onde você está aqui como sua alma, com um processo evolutivo, de ir grau a grau, ano a ano, através das provas, fazendo as provas, os testes e passando para uma próxima etapa, né? Então, é esse momento cósmico que a gente vive já há vários milênios, eu diria nos últimos 10.000 anos. E outra coisa muito importante que faz a gente esquecer o propósito é a perda da memória ancestral, né? A ciência, ela tateia, busca ainda, está engatinhando, né, onde se encontra a memória, né, humana, né? Então, a memória de trabalho, que é a que a gente usa no dia a dia para a verbalização, para usar as palavras, para o raciocínio lógico, etc., ele está muito ancorado no hemisfério esquerdo, né? Embora também tenha uma parte nos lobos parietais, nas laterais. Mas já se foi descoberto que quando você tem uma lesão em uma parte do cérebro, existe uma compensação em outras partes do cérebro. É como acontece a mesma coisa com os órgãos, né? Quando você tem uma cirurgia e remove um órgão, ele está lesionado, aquela função dele é compensada, de certa forma,
forma precária, por outros órgãos, né? Isso aí já é de conhecimento da medicina. Então, quando você lembra de suas, ou tem insights de suas vidas passadas, ou de vivências passadas, da sua alma encarnada em outros corpos, né? Torna-se muito mais fácil, simples e lógico você fazer um melhor balanceamento da sua vida, das atividades da sua vida nesta encarnação, né? Porque você sabe, lembra, como eu lembro de várias encarnações, primeiro você consegue avaliar melhor o seu processo evolutivo, o que é que você veio fazer aqui, qual é o seu processo, qual é o seu propósito, né? E ao mesmo tempo ele liberta você de traumas, de medos, principalmente do medo da morte, do medo da pobreza, do medo da doença, porque de alguma forma você vai chegar nesse patamar. Então, quanto mais cedo você desenvolve essa clareza mental, vamos chamar assim, esse estado de consciência, mais oportunidade e tempo você tem para viver uma vida feliz, um estado de vida simples e de propósito mais significativo para a sua vida, o que acaba contribuindo, né, para o seu entorno, né? O seu entorno depende de vários fatores, mas pode ser entre sua família, seus amigos, com uma grande quantidade de seguidores, etc. Então, como a gente faz todas as vezes, todas as quartas-feiras, se alguém tiver alguma pergunta antes da gente entrar na meditação, MAP, a gente tentará responder. Você escreve aí, a gente tenta responder, tá bom? Muito bem. Então vamos à segunda parte, a gente sempre dá uma explicação, porque tem pessoas novas. MAP significa Movimento Ascensional Planetário, né? Existem hoje muitos movimentos, muitos influenciadores digitais, espirituais, né? É uma abundância nesta área e em todas as áreas do mundo da dualidade, do bem e do mal, né? Então, o MAP é uma terapia, vamos dizer assim, que ela é baseada na terapia de frequências de luz, uma terapia multidimensional de origem pleiadiana, né? Os pleiadianos são consciências angelicais, como se fossem os anjos de antigamente, mencionados nas várias religiões. E como nós estamos num processo vibracional planetário muito elevado, por causa do alinhamento do cinturão de Fóton da estrela Alcione nas Pleiades, dos quais o nosso sistema solar faz parte, e também da irradiação da constelação de Aquários, então nós estamos num nível vibracional muito alto. Esse nível vibracional alto, ele tem dois aspectos paradoxais. Um é que ele acelera o desenvolvimento das pessoas na busca espiritual, na ativação intuitiva. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão com a baixa vibração, elas se sentem incomodadas e geram desequilíbrios psíquicos, né? A gente pode fazer uma analogia, para ficar claro essa dicotomia, com a questão da lua cheia, né? A cada 28 dias nós temos o ciclo da lua cheia.
Então existe na lua cheia uma maior reflexão, uma maior incidência da luz solar e, consequentemente, uma maior reflexão de volta para a Terra. E já foi comprovado pela ciência, né, inclusive, que no período da lua cheia ele é apropriado para meditações, retiros espirituais, etc., para uma maior expansão da consciência, mas ao mesmo tempo ela gera mais desequilíbrios emocionais, né? Só que isso na lua cheia é um período de 7 dias, então ele passa rapidamente. No caso do cinturão de fótons de Alcione e da constelação de Aquário, isso dura 2.000 anos. Então, na realidade, é um processo que vai levar a humanidade a um novo patamar de consciência, que no Espiritismo sai de expiação e prova para regeneração, e posteriormente para um processo ascensional, onde a humanidade vai entrar numa terceira etapa de ascensão espiritual. Então, por causa desta condição vibracional adequada, mais favorável, é que nós estamos tendo a oportunidade de receber a ajuda de tantos seres de luz, como pleiadianos, sirianos, arcturianos, etc. Tem uma pergunta da Márcia. Os sintomas físicos são sinais positivos ou negativos? Tenho sentido sons e estalidos no ouvido. Os sinais que a gente sente no corpo físico são liberações vibracionais. É como se fosse assim um descarrego, usando uma expressão. É uma liberação de baixa vibração. E faz com que a gente preste atenção ao corpo. É muito importante prestar atenção ao corpo físico, aos sinais que ele emite, né? E muitas vezes, a nível cerebral, acontecem esses estalos, né? São energias bloqueadas que estão saindo. Esses bloqueios é a nível físico, né? A nível somático. E quando ele sai do nosso campo áurico, ele cruza o corpo vital, que é chamado também corpo das sensações. Então a gente sente o estalido, o desconforto, a dor, né? Então é para respirar, deixar sair, não é para ficar preocupado. Muito bem. Evidentemente, são poucas as pessoas que chegaram no nível de compreensão, de consciência, que aceitam a manifestação, a existência até de consciências mais evoluídas do que o homem, né? Existe ainda uma grande quantidade, grande maioria da humanidade que ainda pensa que a Terra é o único lugar tem vida como a gente conhece, e que o resto do universo é do firmamento, né? É para nossa deleite, né? Só para observação, né? Mas eu estava lendo uma matéria recentemente, né? Que cada dia mais, foi uma pesquisa lá dos Estados Unidos, que 29% da população americana, que é cerca de mais de 300 milhões, isto significa cerca de 100 milhões, acreditam na existência de vida extraterrestre, de objetos voadores não identificados, e que o governo americano e a NASA escondem as informações, enfim, existe todo um processo, né, que está ocorrendo. Então, são poucas as pessoas que têm ainda uma compreensão elevada para invocar esses seres de luz, né? Mas é algo semelhante ao que as pessoas que seguem uma religião fazem, né?
quando você pede ajuda a Jesus, ao Nosso Senhor, à Mãe Maria, etc., aos seus anjos protetores, de certa forma você está valorizando, né, através da crença, da fé, a existência de entidades, de seres, de consciência mais elevadas que podem lhe ajudar, né? Então, tudo isso conta, né? É importante. Muito bem. Então, como a gente faz todas as semanas, nas quartas-feiras, a gente faz a meditação e amanhã, a partir de hoje, ela fica gravada neste canal do Instagram, né? Que é onde a maioria das pessoas assiste. E amanhã a gente disponibiliza no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, que é onde a grande maioria das pessoas assistem, né? Posteriormente. Tá bom? Então vamos agora tocar o nosso sininho. Então vamos fazer algumas respirações lentas e profundas. Respiração consciente. Expire fechando os olhos, procurando uma posição confortável, que seja sentado ou deitado. Se você não for dormir agora, você faça novamente quando for dormir e procure criar o hábito, né, de fazer todas as noites antes de dormir. Né? Porque você faz a invocação dos seres de luz, coloca a sua intenção. A intenção é muito importante, né, para direcionar os esforços, a harmonização vibracional que eles vão promover de acordo com sua necessidade. Por exemplo, né, se você tem uma questão de raiva, vai ser trabalhado do hemisfério direito e a parte do cardíaco. Se você está estressado, vai trabalhar o plexo solar e assim vai, né? Dependendo da área que você considera mais necessária para você, você direciona o trabalho dos seres de luz, né? É importante observar que é um trabalho que é feito a nível vibracional energético, né? E você trabalhando, harmonizando a energia, existe uma causação descendente de harmonia que vai até o corpo físico, né? Só que ele funciona como doses homeopáticas, então são pequenas doses que você vai fazendo todas as noites, né? E vai se observando, é muito importante a autoobservação. Quando você acorda, então você vai ver que tem uma qualidade de sono melhor, que tem sonhos mais claros, que acorda mais disposto, não, mais disposta. Então é muito importante a autoobservação para você poder avaliar a evolução, como você faria se estivesse tomando um medicamento homeopático, né? Muito bem. Então a forma de invocação dos pleiadianos é através de mantras. Mantra é Aloha, 3 vezes, depois a gente vai fazer e você repete juntos. Os pleiadianos, eles trabalham a harmonização dos campos magnéticos da nossa aura, que é a grande parte da nossa alma, são campos magnéticos. Os Cherokees
O mantra é Akita Mani Yo, 3 vezes. Ele trabalha a harmonização emocional do corpo astral, né, que é um dos grandes desafios que a gente tem. E os sirianos, Iá e Umá, também 3 vezes. Os sirianos, eles fazem uma harmonização, um detox do nível do cérebro reptiliano na memória ancestral chamada cerebelo. É no cerebelo que a gente carrega como nível de proteção os nossos traumas ancestrais, nossos medos primordiais. Então existe hoje, eu observo isso com meus clientes, com a terapia de frequência de luz, existe um número crescente de pessoas na busca espiritual, na reconexão espiritual, na busca por intuições que nos levam a um estado de consciência mais elevado. Mas apesar de todo o esforço, meditam, fazem preces, retiros espirituais, etc. Mas apesar de todo o esforço, parece que para uma Olimpíada espiritual, elas não logram sucesso. Tem apenas pequenos insights, que não sabe quando aparecem, porque o medo, e o medo é a pior doença que nós temos, principalmente na época atual, porque nós viramos muitos medrosos, né? Muitos mentais, muito preocupados com o futuro. Então, apesar da busca espiritual, a pessoa não consegue. Então, é preciso limpar, remover esses medos ancestrais que a pessoa desconhece. Eles são uma outra abordagem para remover os medos ancestrais e os traumas, é através das terapias de regressão de memória, né? Onde você acessa o conteúdo traumático e você libera, né? Pela catarse. Então, funciona muito bem também. Muito bem. A razão de fazer 3 vezes é uma questão que no nível energético, quando você afirma, faz uma afirmação 3 vezes, é como se você estivesse dando um comando, né, a nível energético. Então, por exemplo, se a pessoa está dormindo no astral e aparece uma entidade querendo causar medo, né, disfarçado de demônio, de um ser horroroso, se você afirmar com segurança, com firmeza, com coragem, 3 vezes, afaste-se de mim, eu sou um ser de luz, ele simplesmente desaparece, né? Então é por esta razão técnica, vamos dizer assim, que a gente faz as invocações 3 vezes. Então, quando você faz uma invocação, na verdade você está dando uma ordem, né? Mesmo que seja para seres de luz, porque você está pedindo ajuda e você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. Quando você faz uma afirmação, você está fazendo isso, né? Por isso que você faz amém, 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 é o mesmo processo, mesmo princípio, tá bom? Muito bem. Então a gente sempre recomenda que antes de dormir, como escovar os dentes, né? Lavar o rosto, tomar banho, seja lá como for, fazer suas preces pessoais, é muito importante a prece, porque a prece eleva a vibração, né? E a gente recomenda uma prece universal, supra-religiosa, que a gente vai fazer, chamada Grande Invocação. Essa grande invocação ela está disponível na internet em todos os idiomas, né? Então agora você numa posição confortável, você repete comigo a grande invocação. Depois a gente faz as invocações e depois você coloca a sua intenção. Muito bem. Do ponto de luz na mente de Deus.
flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. A luz é sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Amém, amém, amém. Antes de dormir, você faz também as suas preces pessoais. Agora vamos fazer as nossas invocações dos seres de luz. Aloha. Você repete comigo. Aloha. Aloha. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Yayuma. 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 E agora você coloca as suas intenções, ou a sua intenção. Então nós vamos sustentar essa plataforma energética por cerca de 15 minutos, onde você fica em meditação. Mesmo que seja de forma remota, formada de uma egrégora, né? Uma plataforma de muita energia, muita vibração. Então eu fico aqui, vou desligar a câmera, e eu fico aqui por esse tempo também ancorando essa plataforma. Então tenham todos uma boa meditação, uma boa noite, e até a próxima quarta-feira. Namastê.